Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da cirurgia bariátrica. Nós convidamos o médico, o doutor Cid Pitombo, que já realizou mais de 5.000 cirurgias bariátricas, é um especialista nesse tipo de procedimento. Olá, doutor, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Obrigado, vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre esse assunto que intriga muita gente. É isso aí, doutor. Para começar, né, existem, quando a gente fala de redução de estômago, cirurgia bariátrica, existem alguns procedimentos, algumas técnicas diferentes. Então, eu queria que o senhor explicasse, primeiramente, o que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento que começou a ser idealizado há mais de 50 anos, que, obviamente, cirurgiões preocupados em tentar resolver a questão do portador de obesidade mórbida, que eram pacientes que não tinham tratamentos, né? E foram feitas várias técnicas, desenvolvidas várias técnicas ao longo dos últimos 50, 60 anos, e em 91, especificamente, se definiram algumas técnicas que se viu que tinha boa resolução e segurança no tratamento desses portadores de obesidade mórbida. Depois, passado alguns anos, apareceram novas técnicas, né? Hoje, basicamente, no Brasil e no mundo, a gente trabalha com cerca de 3 ou 4 técnicas cirúrgicas, né? Tem técnicas que você só coloca um anel e tenta estrangular o estômago, que é a chamada técnica da banda. Tem a técnica que você tira grande parte do estômago e deixa esse estômago se tornar um tubinho, que é a técnica chamada técnica do sleeve. Tem a técnica clássica para cirurgia bariátrica, que é considerada padrão ouro, que é estudada desde a década de 60 e que tem grande aceitação no meio dos cirurgiões, que é a técnica do bypass ou da gastroplastia, onde diminui o tamanho do estômago e se faz o desvio. Existem outras técnicas que têm um pouquinho mais de agressividade, a gente desvia mais intestino, a gente tira mais estômago, mas são técnicas raramente indicadas e feitas hoje em dia, principalmente no Brasil. Agora, doutor, para alguns casos, para algumas pessoas, essas cirurgias, elas representam, a gente pode dizer que elas representam a única forma da pessoa emagrecer? Olha, em alguns casos, sim, a gente pode falar assim. O portador de obesidade mórbida é classificado, a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Se seu índice estiver acima de 35, pode ser que você venha a ser candidato à cirurgia bariátrica. Acima de 40, então, as indicações ficam ainda maiores. Existe o caso dos superobesos, que têm esse índice acima de 50, 55. Esses, principalmente, normalmente, a cirurgia bariátrica é o benefício maior no tratamento dessa obesidade. Obviamente, todos os pacientes têm que ser analisados com muita calma e muito critério, por equipes especializadas, para se entender se realmente a cirurgia bariátrica é a maior indicação, a melhor indicação para aquele caso. Não é só o índice de massa corporal que vai definir que esse doente deva ou não ser operado. Então, a gente tem que ser avaliado por uma equipe multiprofissional muito bem qualificada para lhe dar certeza que você tem indicação para a cirurgia bariátrica. O que acontece é que, desde o advento da cirurgia bariátrica, e da certeza que essa cirurgia é eficiente na perda de peso, na manutenção dessa perda de peso, ela, quando comparada ao tratamento clínico, quando a gente fala de portador de obesidade mórbida, ela realmente tem uma eficiência maior. Mas ela deve ser muito bem indicada, porque não deixa de ser um procedimento cirúrgico, com seus riscos, que são muito pequenos, mas existem, né? Isso deve ser muito bem colocado tanto para o paciente quanto na avaliação dessa indicação da cirurgia. Agora, doutor, a pessoa que vai se submeter a esse tipo de cirurgia, ela precisa previamente ter alguns requisitos, né? Quais são os passos que antecedem o procedimento, a cirurgia? O portador de obesidade, o paciente se julga portador de obesidade mórbida ou algum profissional qualificado deu a indicação de que deva procurar um cirurgião bariátrico. Os cirurgiões bariátricos, em geral, todos têm que ter uma equipe multiprofissional, né? Onde tem nutricionistas, psicólogos, às vezes psiquiatras, endocrinologistas. Então, essa equipe, esse paciente, primeiramente, ele vai ser avaliado por um cirurgião. Esse cirurgião vai definir se realmente esse paciente pode ser um candidato à cirurgia bariátrica. E aí vão ser pedidos uma série de exames e avaliado dentro desses exames se realmente ele pode ser que seja candidato e se não há nenhuma contraindicação nesses exames que contraindique a cirurgia. Porque também não adianta você, de cara, já levar ele para nutricionista, para psicóloga e para outras equipes, se você tem uma contraindicação
por algum exame. Você quebra uma barreira muito importante no portador de obesidade mórbida, que o cirurgião ele vê como a última esperança. Então, desde o primeiro momento, você tem que ter muito cuidado com o portador de obesidade mórbida, né? Então, você recebe no consultório, você coloca para ele que pode ser que ele seja candidato, mas essa certeza só vai vir com as outras avaliações. As primeiras avaliações têm que ser os exames, que pode ser que algum exame contraindique a cirurgia de cara, alguma alteração numa endoscopia, uma alteração cardiológica, e aí você não pode dar continuidade a essa esperança da cirurgia se ela já não vai acontecer. Então, passados os primeiros exames e não se notando nenhuma contraindicação naquele momento para a cirurgia, ele vai ser avaliado por equipe de nutricionistas, por equipe de psicólogos ou psiquiatras, por endocrinologistas, e aí vai ter um contexto geral se esse paciente está no momento correto, se ele está entendendo bem o que é a cirurgia bariátrica e se não há nenhuma contraindicação para ele ser operado. A gente envolve a família em geral também nessa participação, mas, obviamente, a decisão final é sempre do paciente depois que ele tem todas essas orientações. E aí, é claro, podendo corrigir algo que não esteja, né, certo, o paciente pode também esperar e acertar aquilo que às vezes não está de acordo com a cirurgia e, posteriormente, sim, ser submetido à cirurgia bariátrica, né? Exatamente. Existe, em geral, assim, o paciente ele vem, ele é portador de obesidade mórbida, não tem nenhuma doença que contraindique, está tudo bem, ele vai passar por essas avaliações e vai ser operado. Às vezes o paciente chega, ele é um diabético, está mal compensado, ele tem uma doença vascular, uma ferida na perna, pela doença vascular que tem que ser tratada, ele está com uma alteraçãozinha cardiológica que precisa ser equilibrada, ele não está respirando adequadamente, ou não está, né, se movimentando adequadamente, então às vezes tem que perder peso para melhorar essa condição respiratória e essa condição clínica, tudo isso para que ele seja levado, indicado a cirurgia da forma mais segura possível, minimizando assim qualquer tipo de complicação. Doutor, esse procedimento ele mexe com uma relação do paciente que é muito difícil, que é a relação com a comida, né? É uma pessoa que, por diversos motivos, não só a gente vai falar nisso também, não é só um motivo de gula, não é só um motivo de uma vontade excessiva de comer, mas a gente está falando de uma cirurgia que vai interromper um hábito de comer muito, de um prazer que às vezes a pessoa tem e que depois da cirurgia ela vai cair drasticamente essa ingestão de alimentos. A gente tem que tratar muito a parte psicológica desse paciente? Assim, primeiro que a cirurgia bariátrica, ela quando bem feita, bem indicada e bem organizada e tecnicamente bem realizada, o paciente, sim, realmente no início ele tem restrições alimentares, porque ele tem que se adaptar a esse novo trajeto do seu tubo digestivo com a cirurgia, né? Então, ele vai ser orientado, ele vai ter essa questão de adaptar a dieta, de voltar a aprender a mastigar. A gente tem dentes, né? Que é para mastigar e triturar bem o alimento, esse alimento descer de forma pastosa. A gente, quando tem um estômago grande, a gente não faz isso, a gente engole a comida e deixa aquilo lá sendo digerido, né? E a gente, quando é o paciente operado, ele tem que reaprender isso. Mas depois que o paciente se adapta e reaprende a se alimentar adequadamente e a ingerir o alimento de maneira correta, ele tem hábitos alimentares muito parecidos com uma pessoa que não é portadora de obesidade, né? Que não come excessivamente, e come praticamente normalmente. Eu tenho muitos amigos meus que eu operei, e eu sou uma pessoa que como pouco, né? Quer dizer, eu como normal, né? Eu não como nem muito pouco, eu como normal. Então, o paciente operado, depois que ele está adaptado à dieta, em geral, ele tem um hábito alimentar de volume, de quantidade, muito parecido de quem come normalmente. 300, 400 gramas, ele come sem nenhum problema. Obviamente, existem pacientes, e não é a maioria, né? Que antes da cirurgia, porque a gente tem que entender o seguinte: o portador de obesidade mórbida, ele não é glutão, ele não come demais, ele não come o dobro que todo mundo come. Tem muitos portadores de obesidade mórbida que comem o que a gente come. Você pega, às vezes, um paciente de 20 e poucos anos que é portador de obesidade mórbida, e ele fala assim: doutor, não como muito. E realmente, às vezes, ele tem vários amigos que comem demais. A gente mesmo sabe, quando a gente era jovem, te encontrava amigos que eram magrinhos e comiam uma quantidade de pratos enormes e não engordavam. Então, o portador de obesidade mórbida, nem sempre ele é glutão, ele come em grande quantidade. Às vezes ele come comida, uma quantidade normal de alimento. E ele vai ter esse mesmo hábito depois de operado, um pouquinho mais restrito. Existe o portador de obesidade mórbida que é glutão, que come 3 frangos, não sei quantos Coca-Cola, existe, mas é a minoria.
A questão psicológica, nessa abordagem, é importante no pré-operatório. A mais importante no pré-operatório na questão alimentar e psicologia é a questão do beliscador. É o paciente que belisca demais, é o paciente que come muito doce, é o paciente que tem hábitos muito errôneos alimentares. Esse, sim, tem que ser muito cuidado com ele no pré-operatório, para que no pós-operatório não sinta falta desse hábito errôneo que ele tinha no pré. Mas quanto à questão de volume de alimento, da questão alimentar, o doente bem operado, e se não é esse glutão, que é raro, ele depois de operado, ele tem hábitos sociais muito parecidos com que ele tinha anteriormente. E o pós-operatório? O pós-operatório é tranquilo? Como é que é feito? Então, em geral, assim, eu costumo dizer que o primeiro mês é muito chato, realmente. Porque, como eu falei anteriormente, muda a posição do tubo digestivo. Então, o paciente ele tem que entender que aquilo está cheio de ponto, está cicatrizando. E vamos falar da técnica do bypass, né, que é a mais comum. Como a gente diminui o estômago e desvia o intestino, a gente leva o intestino para muito próximo desse estômago que está pequenininho, a gente leva o intestino para muito próximo. Então, tem que entender que antes a pessoa comia, o alimento entrava na boca, a nossa boca é cheia de bactéria, esse alimento chegava no estômago grandão, ficava ali um tempão, meio que esterilizando, e depois esse caldo ia para o intestino. Hoje, esse mesmo intestino que antes recebia um caldo, vamos dizer, quase que estéril, e um caldo, vai receber um alimento in natura, o alface, o feijão, o arroz, a carne. Então, a gente tem que preparar ele para isso. Então, esses primeiros meses, a gente tem muita dieta líquida, pastosa, o doente reaprende a mastigar, reaprende a poder se alimentar adequadamente. Então, ele tem que ter um pouquinho de paciência. Mas isso ele é bem acompanhado pela equipe multiprofissional. Mas depois que ele passa por essa fase inicial e reaprende a mastigar, reaprende a se adaptar, ele tem um hábito alimentar muito parecido com uma pessoa que não tem hábitos excessivos de comida, como eu. Eu, por exemplo, saio com amigos meus para comer, né? E eles comem a mesma quantidade, o mesmo prato que eu como. Entendi. Agora, doutor, e a questão da incidência de pessoas que passam pela cirurgia, emagrecem, e aí, depois de alguns anos, voltam a engordar? Por que isso acontece? E como fazer para que isso não ocorra? Bom, eu vou tentar falar de uma forma simples e falar alguma coisa científica para a gente não poder ficar muito complexo. Do ponto de vista, sim, de uma estatística grosseira, se você pegar cada 100 obesos que você opera, 80, 85 desses obesos vão ficar bem magros e vão curtir a cirurgia para o resto da vida. Cerca de 10 a 15 doentes vão dar algum tipo de problema, seja esse que você falou, psicológico, de voltar a beliscar, seja o de reengordar. Desses 10 a 15, às vezes 5%, um pouco mais, você consegue voltar para o trilho, né? Voltar ao hábito alimentar, porque a cirurgia continua funcionando, né? Ela continua melhorando a saciedade, melhorando a absorção de calorias, mas 5 a 10% desses doentes, né, pode ser que tenham uma reengorda. E por que reengorda? Reengorda porque, às vezes, é uma falha de avaliação no pré-operatório, às vezes o paciente passou por momentos conturbados ao longo do pós-operatório, depois de 2, 3, 4 anos de operado, perdeu o emprego, ficou desempregado, teve algum problema que a saúde psicológica, a saúde mental não trabalhou bem em manter o hábito alimentar saudável. O que a gente sempre fala para os pacientes é que se aquele momento que ele perceber que está engordando, se ele voltar para a equipe, é o momento correto. Mas existem os pacientes que não voltam, que demoram 1 ano, 2 anos para entender que falharam com esse acompanhamento e reengordam, né? O que é importante entender, assim, na questão da reengorda, ela tem que ser muito bem avaliada pela equipe, que caminho vai ser seguido. Em geral, não envolvem uma nova cirurgia. Ou seja, a maioria dos casos tem sucesso, a pessoa acaba até mudando mesmo o estilo de vida, porque a pessoa que passa por esse procedimento tem que entender também que é uma nova etapa na vida, vai ter algumas restrições, algumas limitações, e na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, as pessoas passam realmente a ter uma vida muito mais saudável do que tinham antes da cirurgia, né? É exatamente isso, né? A gente está falando de um problema de saúde pública, né? Isso existe. Esse problema de saúde na obesidade, ele é grave na população de alta renda, mas ele é gravíssimo na população de baixa renda, né? Então, a gente está falando que antes da cirurgia bariátrica, essa população de obesos mórbidos, eles tinham quase que 100% de não tratamento. Eles eram obesos e não tinham como resolver. Hoje a gente está falando que 80%, 85% de cara
já tem uma boa opção de tratamento, né? Agora, não é 100%, como não é 100% o tratamento do remédio do diabetes, da hipertensão, de outras coisas. Mas é uma revolução na medicina. Eu posso dizer que eu faço isso há cerca de 23 anos, que eu fui um dos primeiros a começar com a questão da cirurgia bariátrica, e eu venho já vi o serviço público e trabalho com a medicina privada, e eu vivencio o quanto que isso dá alegria a essa população. Hoje se fala muito, né, tem um certo discurso de algumas pessoas em relação a romantizar um pouco, vamos colocar dessa forma, romantizar um pouco a obesidade. É claro que a gente tem que ter respeito, é claro que ninguém pode ser a favor de bullying, é claro que ninguém é a favor da pessoa virar motivo de chacota porque é mais gordo ou mais magro, mas de algumas pessoas há uma aceitação de que eu sou obeso, eu sou feliz assim, eu me aceito assim. Do ponto de vista da medicina, como é que a obesidade é vista e quais são os cuidados que as pessoas têm que ter em relação a essa visão de aceitação nos casos de obesidade? Vamos lá, isso é importantíssimo. Primeiro, a gente não está aqui falando de bullying, de questões de não aceitação porque a pessoa é obesa, se é mais feia, se é mais bonita. Absolutamente não há nenhum questionamento em relação a isso. O que a gente está falando é questões de saúde, né? Se a pessoa, por exemplo, quer fumar, não é uma coisa proibida, se ele acha charmoso, bonito, eu não posso implicar, mas eu, como médico, tenho a obrigação de orientar. Então, quando a pessoa vai ganhando peso, né, vai se tornando portador de obesidade, e essa obesidade, de acordo com o tamanho que essa obesidade vai, proporção que ela vai tomando, é óbvio que, estatisticamente, você tem mais chance de desenvolver uma diversidade, dezenas e dezenas de doenças. Por exemplo, quando você aumenta a quantidade de gordura dentro do seu abdômen, você tem maior chance de tornar diabético, maior chance de entupir sua coronária, maior chance de entupir, fazer lesão vascular no cérebro, ter doença no seu fígado, que pode se tornar uma cirrose. Você, quando aumenta a quantidade de gordura no seu tórax e dentro do seu abdômen, você comprime o seu pulmão, você dificulta a sua questão respiratória. É óbvio que se você aumenta de peso, o seu joelho, o seu menisco, que são as almofadinhas do joelho, seus ligamentos que sustentam, né, que dão estabilidade a todas as nossas articulações, cotovelo, joelho, ombro, etc., vão estar sendo mais forçadas, né, do que o normal. Então, você tem mais chance de desenvolver uma série de lesões. A obesidade está relacionada a uma diversidade de outros tipos uma diversidade de tipos de câncer. A obesidade está relacionada à diminuição da capacidade de fertilidade, tanto do homem quanto da mulher, né? Então, quando o paciente vai galgando o grau de obesidade, ele vai, estatisticamente, aumentando a chance de ele desenvolver uma diversidade de doenças. Então, a gente não está falando de aceitação de corpo. Se a pessoa quer pintar o cabelo de vermelho, se a pessoa quer raspar o cabelo, se a pessoa quer ter bigode, se a pessoa quer ser mais magra, mais gorda, a gente está falando das questões de saúde. Como outro extremo, se estar muito magra também não é saudável. Está relacionado a uma diversidade de outras doenças. Então, a questão da obesidade, a questão da aceitação do corpo é uma coisa. Vamos dizer assim, uma mulher, como eram pintadas na Itália ou na Idade Média, as mulheres tinham um volume maior de corpo. Aquele tipo de obesidade, em geral, não está vinculada à estatística de doença. O que nós estamos falando aqui são portadores de obesidade mórbida, o paciente que tem uma obesidade num nível maior. E essa obesidade, é óbvio, não precisa ser médico para entender que ao você correr, você está forçando o seu joelho, ao você se exercitar, você está lesionando alguma coisa. E você tem uma dificuldade respiratória e cardiovascular menor. Porque o seu fígado, os seus órgãos não aumentam porque você está mais obeso. Isso não existe. Você tem o mesmo tamanho de coração, o mesmo tamanho dos outros órgãos. E estão tentando trabalhar no organismo que não tem um volume normal para aqueles órgãos. Agora, o senhor vê no dia a dia, nas conversas, que realmente hoje parece que acaba atrapalhando um pouco essa questão da aceitação, fazendo essa relação com a obesidade como doença? Obesidade com o quê? A obesidade como uma doença. Pois é, a questão é a gente não é que a obesidade ela é uma doença. Já é definida pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos que a obesidade é uma doença, né? A obesidade mórbida, principalmente, é uma doença.
Existem falhas genéticas e fisiológicas e metabólicas no organismo dessa pessoa, até no sistema nervoso central, hipotálamo, etc., que levam essa pessoa a ter uma tendência, um metabolismo mais lento, uma capacidade de absorção calórica maior e um acúmulo de gordura maior. E, óbvio, estatisticamente, tem a tendência a desenvolver mais doença. A questão da aceitação do corpo é uma outra história, né? Se você está um pouquinho, se você tem um grau de obesidade ou está um pouquinho mais fora do padrão magérrimo, né, que a sociedade às vezes quer impor, isso não quer dizer que você seja um obeso que tenha doença. Nós estamos falando aqui, se você está portador de obesidade mórbida, né, aquele plus size, aquele muito obeso, você achar que você pode conviver aqui com aquilo. Pode ser que seus exames venham todos normais, mas é aquela história, é como você pegar um carro 1.0, novo, ele tem um motor novo, ele tem pneus novos, ele andar com 5 pessoas, ele vai andar, ele vai subir a serra, ele vai fazer tudo. Agora, se você pegar ao longo do tempo, ele vai forçar muito mais essa estrutura dele, que se ele pudesse ter um motor mais potente, fosse um carro mais potente, que não tem, né? Então, quando você cria um carro maior, um SUV, um Jeep daqueles grandes, a indústria automobilística coloca um motor maior, um amortecedor maior, coloca tudo maior para que esse carro tenha a capacidade de andar com aquele corpo e com as pessoas dentro daquele corpo e com aquele peso. Às vezes é uma picape, né? Agora, nos seres humanos isso não acontece. A gente tem o mesmo motor, independente de eu ter 250 quilos, se meu peso normal era ter 90, eu tenho 200, eu estou com o mesmo motor que eu teria ao ter 200 quilos. Então, é óbvio que eu estou forçando toda uma engenharia de um corpo que a gente sabe que é multifuncional, né? Agora, doutor, e aquele paciente que ele tá num nível de obesidade, tá gordinho, não é obesidade mórbida, mas ele quer fazer, ele já tentou, não consegue, tem dificuldade para emagrecer com alimentação, exercício, mas ele quer fazer a cirurgia bariátrica. Ele tem também a indicação ou é só para casos de obesidade mórbida? Bom, o Conselho Regional de Medicina, que é o órgão, o nosso patrão, que determina e homologa todas as determinações de que nós, médicos, podemos fazer no exercício da nossa profissão, coloca que você só pode operar portadores de obesidade mórbida que tenham índice de massa acima de 35 com doenças associadas, e depois de uma avaliação de uma equipe multiprofissional, bem como se tiver índice de massa acima de 40 e não tiver doença e essa equipe indicar a cirurgia, não tem problema. Pacientes com índice de massa entre 30 e 35 também podem ser submetidos à cirurgia, mas não é chamada cirurgia bariátrica, é chamada cirurgia metabólica. O Conselho Federal de Medicina também autoriza que portadores, por exemplo, você tem um índice de massa de 30, não é 31, 32, não é 35, quer dizer, você não é obeso mórbido, mas você tem uma diabetes de difícil controle, você já tentou vários tratamentos, uma equipe de endócrinos, junto com profissionais, cirurgiões, etc., definiu que a melhor opção é a cirurgia, esse paciente que tem doença metabólica também pode ser operado dentro das determinações do Conselho Federal de Medicina. Agora, o que você me pergunta, a pessoa está fora um pouquinho do peso, a cirurgia bariátrica é super segura, vou fazer com esse cirurgião aqui que ele é bacana, ele não tem complicação, minha amiga ficou super bem. Não é bem assim, porque mesmo um cirurgião bem treinado, tem menos de 1% de problema, existe esse 0 ponto alguma coisa. Você imagina você pegar uma pessoa que não é portadora de doença, não tem uma doença associada, que é a obesidade mórbida, ou um diabetes de difícil controle clínico, ou uma outra doença qualquer, uma pessoa totalmente rígida, só está um pouquinho fora do peso, você submete uma cirurgia, e essa cirurgia tem uma complicação. Porque o cirurgião, por mais que ele seja treinado, por mais que as avaliações sejam todas corretíssimas, existe 0% de doentes que vão ter falha cicatricial e etc., que isso é incontrolável. Então, a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Então, eu recomendo que seja sempre procurado um profissional extremamente qualificado para a pessoa bater um papo inicialmente, né? E depois se decidir ou não pela cirurgia. Tá ok, doutor Cid Pitombo, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública. Um abraço, espero que tenha sido muito útil. Foi muito bom participar. Devagar na Páscoa, hein? É isso aí. Obrigado. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.